Olá, sejam bem-vindos ao Conclave Triluna. Eu sou a Helena Creuri e estamos com mais um capítulo, mais um episódio do Clube do Livro. Estamos lendo esse livro aqui, o livro completo de bruxaria de Raymond Buckland, e hoje vamos falar sobre o capítulo A Cura. Eu achei ok o capítulo, assim, achei legal, tem umas coisas bonitinhas, fofas, achei edificante, né? Achei que tem algumas coisas aqui que eu quero sim testar, né? A Bruna já tá. Mas eu quero ouvir de vocês o que que vocês acharam. Tem umas coisas que eu achei extremamente descartável, mas enfim, vamos falando. Ninguém quer bater o pau primeiro, não, porque até que eu gostei, não tem coisa ruim para falar, não. Quem quiser meter o cacete logo. Então vamos lá. Então vamos lá, Brasil. Eu achei que ele foi muito sucinto ao dizer que procure um médico para problemas e se a coisa não resolver, você vem para cá. Pensei que o capítulo trataria mais sobre a cura em si e processos de cura envolvendo a magia do que um compêndio de terapias holísticas complementares. Então, talvez na minha cabeça essa, não vou falar decepção, mas essa, ele não entregou o que eu estava esperando que ele entregaria. E sempre tem que dizer, problema físico a gente procura médico. Eu acho que nem somente assim, qualquer doença você procura o médico e depois você tenta uma terapia integrativa, uma cura holística, algum outro sistema para te ajudar. Por quê? A gente sabe que tem muita pessoa que vai procurar com a gente solução que não é pro problema dela. Aí depois não consegue, porque é uma coisa que foge das nossas competências, e vai dizer que a magia ou a bruxaria não funciona. Então, até que ponto a gente tem que dar esse disclaimer, deixar bem claro, pessoal, coisa da matéria é médico da matéria. Coisa espiritual, energética, se trata com bruxa. Mas a gente tem aquela questão, que se a gente consegue resolver a energia ruim que está em volta de um problema, o problema se resolve. Então, eu fiquei nessa carência de vamos tratar a magia ou a cura de um processo mais biológico, bioquímico, biomágico, que seja do que só um compêndio de terapias holísticas. Até porque a gente falou na última vez, tem umas referências que ele faz, umas tabelas planetárias, umas associações de cores que, hum, não sei se estava legal, não. A gente até discutiu sobre na última vez, né? A cor, essa cor para isso, mas de onde que tá vindo isso, moça? Explica pra gente. E eu tinha grifado uma parte aqui que eu achei bem problemática e não salvou. Então eu vou reler o parágrafo para eu lembrar o que que era que eu ia comentar. Eu coloquei de vermelho, assim, ó. Ia ser ótimo. E é só isso por enquanto que eu tenho a dizer. Play. Sumiu. Vamos lá. Duas considerações. Uma mais polêmica, uma um pouco menos. Mas quanto à questão de cura e do disclaimer, eu acho que essas questões elas são muito mais legais do que factuais, tá? A gente tem que respeitar a legislação do país que a gente vive, independente do país que a gente viva, e em função disso nós temos esses disclaimers e tal, não sei o quê. Quanto a essa separação do que é físico e o que é mágico, confesso que eu tenho muita discordância disso. Porque, afinal de contas, se tudo está na magia e a magia é tudo, não consigo enxergar essa separação. O que não significa, tá? Deixando bem claro, que a gente vai desprezar os médicos ou que eu vá procurar um curandeiro com a perna quebrada. Não é esse o ponto, mas o ponto é a gente costuma ver aqui no Ocidente a medicina, de uma forma geral, com quase como uma forma sagrada, quase como uma religião. E a gente esquece, por exemplo, você tem a Ayurveda, você tem a medicina chinesa, que não tem base nenhuma na medicina tradicional ocidental e funcionam muito bem, obrigado. Então, até que ponto a gente também tem que, assim, idolatrar e glorificar tanto a medicina? Às vezes, mas os avanços e blá, 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 não sei o quê. Eu concordo, eu acho que tem espaço para tudo. Mas o espaço que a medicina tradicional ocidental tem não deve tomar o espaço que outras têm, em grau de importância e tudo mais, enfim. Até porque não é tão incomum assim a gente ver a medicina pagar. O outro ponto
Ainda Achei. sobre isso, o outro ponto ainda sobre isso é que eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Eu já fiz trabalhos voluntários em comunidades carentes. Eu conheço a realidade de algumas comunidades que até mesmo o SUS é um acesso complicado. A gente conhece o nosso sistema básico de saúde, ele funciona na medida do possível, mas ele passa longe de ser o ideal. Então, para muitas pessoas, essa medicina, tá? A medicina das plantas, a medicina popular, ela é uma democratização da saúde. Ela é uma forma que essas pessoas têm de ter acesso ao mínimo de saúde. E aí, obviamente, né, se você tem ali, você tem na sua vila, você tem ali na sua comunidade, você tem uma rezadeira, você tem um curandeiro, aí e essa pessoa faz um trabalho justo, tanto de entregar resultado quanto preço, né? Porque é claro que o curandeiro ele vai precisar receber alguma coisa, mas ele tem que ter noção da comunidade que ele está inserido e do serviço que ele está prestando. Então, com tudo isso, esse tipo de recurso, esse tipo de sabedoria, ela é uma democratização de saúde que muita gente, de repente, poderia não ter, até mesmo pensando em SUS, entende? E quanto ao capítulo em si, eu achei ele bem interessante, porque, assim, ele traz algumas questões que são, sim, de terapias holísticas, integrativas e tal, mas traz para uma perspectiva nossa. Ele tira um pouco, porque, querendo ou não, quando a gente trabalha as terapias integrativas e tudo, existem algumas regras, alguns dogmas, algumas coisas que são criadas por determinados autores ou por determinadas metodologias, que ele, de uma certa forma, simplifica ali no capítulo. Então, eu achei bem produtivo nesse sentido, e novamente reforço aí, concordo com a crítica do Nilson com as tabelas realmente são, assim, complicadas. Então, essa reflexão que vocês trouxeram sobre a cura mágica, buscar a magia para cura versus buscar a medicina para cura, eu confesso que eu achei bem interessante, não tinha necessariamente pensado sobre isso na leitura do capítulo, porque eu sigo um caminho mais do meio, assim, um bom senso, vai, um caminho do meio. Eu acredito que vocês também, mas assim, do meio em todos os sentidos. Eu já usei a magia muito para curas que eram físicas e tudo bem, e funcionou, como o cliente está falando, né? Normal, tanto para mim quanto para outras pessoas, maravilhoso. Mas também entendo e concordo que curas físicas, algumas delas, ou até é mais fácil você procurar um médico, ou realmente você tem que procurar um médico, né? Então, eu sigo esse caminho do meio e me preocupa, por exemplo, a interpolação disso tudo com doenças mentais, porque daí é outra coisa, né? Então, eu acho que todo mundo aqui vai concordar que se você tem alguma doença mental que interfere no seu processo mágico, ou seja, quase todas, né? Mas que interfere na sua psique, que é o que a gente estava falando no Clube do Livro da Bíblia das Bruxas, né, Bru? Quando interfere na sua psique ao ponto que você não consegue transpor isso, eu acho que a pessoa não devia nem estar praticando magia, né? Só que é muito difícil da pessoa que já tem uma psique que está prejudicada identificar isso. E aí a gente tem, então, as pessoas fazendo magia para tudo, né? E isso é um problema. Eu acho que eu sou do caminho do meio, ok, vamos fazer magia para tudo, ok, mas a pessoa doente, psicologicamente doente, não vai conseguir identificar que ela não está apta para fazer aquele trabalho mágico. E isso acho mais delicado, assim. E não tem uma resposta para isso. Eu acho que é assim, se todo mundo desse o valor que a terapia tem, se todo mundo pudesse também pagar por esse valor, porque eu sei que é caro, por mais que hoje eu estou ouvindo que tem alguns programas de terapia bem mais baratos, até mesmo online, eu ouvi dizer assim umas coisas, né? Programas sociais, pessoas voluntárias, enfim. Se todo mundo desse o valor para a terapia, e caso não consiga fazer uma terapia, trabalhar o autoconhecimento, mas também é difícil, porque tem coisa que só um terapeuta às vezes consegue identificar em você, né? É complicado. Mas eu acho que esse é
um passo importante para a gente começar a entender, usar o bom senso do quando usar a magia. Quando eu vou usar um processo de cura mágica e quando eu vou usar um processo de para tudo, vamos ao médico. E também tem outro ponto que a gente não falou ainda, que são as doenças psicossomáticas, que eu acredito piamente. E isso tem a ver com psique também. Tem a ver com as suas sombras, tem a ver com o que você coloca debaixo do tapete. E isso é mágico, porém interfere no físico. E depois não tem como reverter. Então, se você não trata a causa psicossomática, você não se cura. Então, tem tudo isso. É muitas ramificações do assunto, né? Sou Pode euzinho, falar. eu. Exatamente. Ah, Eliana, era isso. Agora eu vou fazer não uma meia-culpa. Quando eu falo de procurar médico para problemas físicos e não espirituais, é nesse limiar que a Ailiran está falando, de pessoas doentes, que não estão com psicológico legal e que acham que tudo é magia. Ai, tô com dor de cabeça, me tacaram um olho gordo. Ela pode fazer um chá de plantas. Sim, gente, eu sei disso. Tem as ervinhas no fundo, o chazinho da vovó, inegável o poder deles. Só que demanda um estudo. Aqui eu não estou falando de herbologia ou de raizeiros herveiros, que é uma ciência. Vão me queimar na fogueira para falar que é uma ciência, mas é. Não estou falando deles. Eu estou falando. Aí agora vocês podem me queimar também. De pegar o papel celofane, colocar na lâmpada e ficar debaixo da luz colorida. É disso que eu tô falando. A minha crítica é Né, daqui. Buckland? É daqui que eu tô falando. Porque eu sei, vocês sabem que eu trabalho com planta com erva há muito tempo. Eu não tô falando disso, de herbologia, aquele raizeiro que ele falou lá no capítulo de herbologia. E ele não trouxe aqui. E ele não trouxe aqui um banho de assento, um unguento, uma maceração, um tônico de alguma coisa, um chá de alguma coisa. Não tô falando dessas curas, não. Tô falando de um holismo muito holístico que vira uma salada de frutas. Então, gente, dor de cabeça. Se você tiver com o seu psicológico ok, tranquilo, foi um dia estressante, fez muito calor, não sei o quê, não tem nada de origem mágica barra espiritual. Toma dipirona, um exemplo, né? Toma o remédio para a cabeça, vai passar. Agora você vai lá, vai fazer um ritual, vai achar que estão te atacando, vai achar que é uma ziquezira quando não é. Não tem nada que ver. Então, adoro a Ailira na minha culpa aqui para a gente poder alinhar os pensamentos. Então, é nesse sentido das coisas. E sobre terapia, eu ainda não sei aonde eu fico no sentido de terapeuta versus psicólogo, psiquiatra. Porque, se eu não me engano, hoje, para você ser terapeuta de qualquer coisa, você não precisa ter formação, você não precisa ter passado pela academia, em ser um psicólogo, um psiquiatra. Aí eu penso, uma pessoa problemática que não se resolveu, vai tentar guiar outra pessoa aonde que esse problema vai levar. Porque a gente vê hoje a gente vê muitas pessoas querendo guiar outras pessoas e você fica assim, é um cego guiando o outro. Ou então a gente verifica muitas. Como é que eu vou falar isso de uma maneira que não vai ser tão agressiva? Hum, A gente vê várias linhas de pensamentos, a gente consegue identificar discursos que, na sua maioria, são antagônicos, e as pessoas colocam tudo dentro do liquidificador, faz um milkshake do que lhe convém e passa a viver essa verdade. E não olha debaixo do tapete a sujeira que está lá, como a Ailiran falou. E aí? Vai somatizar. E somatiza mesmo, tem muita doença que é psicossomática que reverbera no corpo. Aí a gente precisa de terapias consolidadas. Exemplo, uma acupuntura, uma medicina ayurvédica, uma massagem, sei lá, tântrica, talvez, para resolver essa questão, mas a resolver o sintoma. Porque a origem a gente vai ter que tratar com um psicólogo, alguma coisa para. Ou talvez, nesse caso, uma magia, né? Um encontro ali com a sombra e alguma coisa nesse sentido. Mas então é por aqui que eu fico, no meu espectro de curas mágicas e o que elas podem ser feitas. Minha vez, então. Voltando aqui para o livro, eu acho que o problema em si
é a organização mesmo do livro, igual a gente já falou em todos os outros encontros. Eu acho que ele pecou em colocar cada assunto em cada capítulo, tem uma mistura, tem a falta aqui realmente da parte da cura com as plantas, mas eu vou dizer a vocês que, ao contrário do que eu achei dos capítulos anteriores, esse daqui eu achei o mais ok, porque ele não colocou um turbilhão de assuntos igual ele fez nos outros, de forma indiscriminada, jogando um monte de informação sem qualquer precaução, enquanto nesse daqui ele já começou o primeiro parágrafo com, ó, cuidado, isso aqui, né, a questão da cura, não deixe de ir no médico, enfim, e no decorrer do capítulo também ele foi retomando esses alertas, coisa que ele não fez nos anteriores, e onde enfiava um monte de tema que para uma pessoa que seja leiga e acha que vai estar arrasando com esse livro, vai cair num buraco negro. Então, assim, eu achei ok por conta disso. Acaba pecando pela falta de alguns assuntos ou colocando muito mais para a parte de terapias complementares, peca, mas no final, agora, nos outros ele colocava indicações de livros depois da parte dos exercícios. Nesse não, ele já colocou a indicação, olha, eu sei que isso aqui não é o completo, eu sei que isso daqui não é tudo, mas ele já taca lá uma lista de um monte de livro para você pesquisar. Então, para mim, esse sim foi um capítulo coerente com base do que a gente esperaria de um livro que tenta ensinar algo e ser completa, entre várias aspas. Eu acho muito melhor ele fazer isso aqui do que ele fazer igual que eu fiquei indignada lá no capítulo das ervas, porque eu vi tanta coisa misturada ao mesmo tempo. A tabela de correspondência dele não adianta nem falar, a gente já reclamou isso 1000 vezes também. É algo que enfim, não sei de onde ele tirou, mas se dá certo para ele, bom, né? Se dava certo para ele, bom. Mas é pior do que você jogar os assuntos e a pessoa chegar e começar a praticar e dar uma quizila na pessoa. E principalmente quando se trata de cura, né? Não sei se ele tomou tanto cuidado pelo tema, já que é um tema que precisa ter precauções. Eu não sei como é a lei lá do país deles, mas a gente sabe que aqui no Brasil, por muito tempo, teve um problema com relação ao curandeirismo, né? Então, no ponto de vista aqui da nossa terra, do que a gente é acostumado a fazer, né? Eu achei, tipo, esse daqui para mim foi tá corretinho, assim, em questões de estar condizente com o que não dê problema. Agora, com relação ao tema em si, a gente sabe que a gente já bateu isso várias vezes. Quem quiser vai ter que procurar em outras fontes mesmo. Quem quiser não vai se limitar, não vai pegar esse livro e usar esse livro como única regra e minha vida inteira mais que vai ser só baseada nesse livro aqui. E olha que eu já vi em outro grupo uma pessoa, tipo, exaltando esse livro e exaltando o escritor e dizendo que todos os livros dele são maravilhosos, que esse livro aqui é a perfeição. Aí eu fiquei assim, cara, tenho até medo do que é que tu tá fazendo por aí, mas, A enfim, gente já né? fez isso. A gente já foi assim também. Não, e pior que ele é uma pessoa que parece ser muito experiente pelas outras coisas que ele relata no grupo, sabe? Mas aí, beleza. Vamos ver, é porque ele faz parte da vertente e tal e quer defender, né? Mas, para mim, cara, esse aqui eu achei 8 de 10 comparado aos demais capítulos. É Se isso. pegar os clubes do livro passados, assim, os mais antigos, você vai ver, assim, eu falando muito bem de. Ai, perfeito, meu irmão! E várias. Eu tava editando uns clubes do livro que foram gravados na pandemia, que vão sair agora. E eu falando de pessoas que estão extremamente canceladas da comunidade hoje em dia, e eu cortando, editando tudo. Enfim, né? Shame. Caramba, que vergonha, mas é isso mesmo, gente. A gente tá aqui para isso. Play. Então, só um comentário adicional que, assim, quanto à questão das pessoas que estão
com algum problema psicológico, assim, vamos fazer uma separação do que é alguém realmente mentalmente perturbado, e não é pejorativo aqui, é alguém realmente que está passando por perturbações severas, tá? E alguém que, enfim, quem hoje a gente, no mundo moderno, quem está com psicológico 100%, né? Quem está todo mentalmente limpinho, integrado, sombra ok, sabe? E Tudo lindo de conforme. uma vírgula, que era o que o Nilson falou, o que você está falando, uma vírgula aqui. Os psicólogos são os mais doidos. E é verdade, é verdade. E não Verdade. é assim pejorativo. Realmente, a pessoa que busca a psicologia, por exemplo, ela sabe quão profundo é o buraco ao ponto que ela também está se trabalhando. Claro que existem psicólogos que já estão se trabalhando há tanto tempo que conseguem guiar outros, mas a maioria dos psicólogos também tem problemas sérios mentais. Peraí, um ponto e vírgula, já que ela fez a vírgula. Gente, todo psicólogo, ele tem um acompanhamento com outro psicólogo. Porque é impossível o psicólogo lidar com tanta besteira, com tanta merda e não somatizar nele mesmo. Então é aquele negócio do curador ferido, o Kiron, para ele ajudar a curar outra pessoa, ele também tem que se curar e buscar ajuda. Daí eu fico pensando, existe algum sistema que monitora se eles estão se curando? Você sabe se seu terapeuta já passou por todas essas provas, ele já está assim transcendente, que já transcendeu? Porque estamos numa sociedade em tempos doentes. É isso mesmo, Cleio, é por aí. Só Então, um exemplo depois do ponto de dois vírgula. pontos. O Breno deve até saber. Tem até uma lenda urbana aí na Universidade Federal de Pernambuco que os estudantes de psicologia e assuntos afins, o prédio de lá da Federal, a galera vive se jogando. Porque começa a É, estudar, aí fica meio, né? tiveram que cercar o topo do prédio porque todo mundo se suicidava lá, era uma coisa assim absurda. Aí não Artigo fica. 1, só para colocar aqui, eu tenho uma amiga que ela é psicóloga, e ela me disse que quando ela estava estudando, os estudantes começavam a achar que eles tinham todos aqueles sintomas do que eles estavam estudando. Ela me falando da época dela da faculdade. Então, assim, nossa, eu tenho isso. Aí depois começava a estudar uma outra doença, patologia. Nossa, mas eu tenho isso daqui, então eu sou isso. Então, eu acho que pira mesmo, gente. Pessoa, enfim, era ponto final. Leiam. Bom, deixa eu colocar agora, nem sei mais qual é a pontuação da língua portuguesa que eu vou colocar, só para comentar em cima disso. Vamos lá, É um como novo terapeuta, parágrafo. já é um novo parágrafo. Vamos lá, eu como terapeuta, eu concordo com a sua preocupação, Wilson. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, assim, tem duas visões. A primeira é que eu não acredito que ninguém precise estar realmente 100% curado, com soma integrada, com tudo bonitinho, para ajudar outras pessoas. Eu acho que você tem que estar o melhor possível. Mas dizer que você vai estar no seu auge, no seu topo e tal, não sei o que, e só quando chega lá você vai conseguir ajudar alguém, não, tá? Tem pessoas que nesse momento estão feridas, mas elas já estão, ao menos, têm a ciência de suas próprias feridas o suficiente para que elas consigam isolar e contribuir com outras pessoas. Isso independente de ser psicólogo, de ser terapeuta. O segundo ponto é, com relação a profissionais, vão existir bons e maus profissionais, independente do tempo de estudo desse cara. Tem médico que esquece bisturi em barriga de paciente, entendeu? O cara passa 10 anos da faculdade de medicina para esquecer a porra no bisturi, entendeu? Então, assim, maus profissionais vão existir em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer coisa. Faz parte, tá? Mas aí, voltando, eu confesso que até meio que me perdi, nem lembro mais onde é que eu estava. Mas, assim, dos tratamentos que ele faz, né, do que tem no livro, o que mais chamou a atenção realmente foi a questão da cura com as mãos, tá? Nos demais, assim, de tabela a gente já reclamou e tudo mais, mas esse processo de cura com as mãos dele, principalmente para mim que sou reikiano, ele foi muito interessante, inclusive porque eu testei alguns deles e, novamente, polêmicas aqui, esse processo de cura prânica, de cura com as mãos que ele faz, é mais eficiente do que o reiki. E aí os reikianos agora, nesse momento, vão querer, por minha cabeça, vão dar ataque de pelanca. Mas é. E eu não estou dizendo isso por uma experiência isolada. Eu fiz algumas vezes, recursivamente e novamente, usando a palavra, para poder entender e saber realmente o que é que funciona, e por que é que funcionava dessa forma e tal. E funciona assim. Agora, o reiki você consegue fazer 10, 5,
tem sessões num dia de boa, tranquilo, e volta para casa e assiste Netflix. Você faz uma sessão dessa que ele colocou lá no livro, 2 no máximo, e você tá no bagaço. Entendeu? Você chega em casa neném, precisando, sabe, se refazer de absolutamente tudo. Então, assim, algumas coisas são bem efetivas. Uma outra coisa que eu acho que vai ficar um pouco mais para frente. Peraí, deixa eu falar. É porque o reiki usa energia vital da terra e o prânica, a prana, usa a sua energia. Foi Sim, isso que eu marquei de vermelho. Isso. mas essa é a questão, né? O reiki usa energia do universo, beleza. Mas aí a gente precisa, vamos lá, se a gente fosse fazer esse exercício de imaginação, a gente precisa ponderar. Por que é que essa cura, então, ela é mais eficiente? O que é que torna ela mais efetiva? O que é que torna o reiki um pouco mais lento? Não é que o reiki não funcione, de jeito nenhum. Pelo contrário, funciona muito bem, obrigado. Agora, eu já tive situações, por exemplo, emergenciais, onde eu preferi usar essa cura, preferi usar a minha própria energia do que usar a energia do universo. E aí cabe também, novamente, aí vem a experiência do terapeuta, a sensibilidade do terapeuta, entender o contexto para você não tomar decisões emocionadas, de dizer assim, não, vou testar isso agora porque eu sou o bambambam, porque eu li no Buckland, porque eu sou o bruxão. Precisa ter embasamento, você precisa saber por que você está tomando a decisão. Acho que mais importante do que a decisão em si é o processo decisório, é o que é que te levou a chegar lá, entende? Ai, sou eu, né? Então, concordo. Acho que é importante mesmo. Agora, eu acho que sobre esse capítulo, eu acho que talvez ele poderia, para corrigir um pouquinho esse desconforto nosso, eu acho que ele poderia ter citado, olha, muitas das curas que as bruxas usam para problemas físicos ou mágicos são as ervas. Então, releia o capítulo de ervas. Pronto, isso já estaria ok para mim. E aí, uma coisa que eu senti também que faltou é os chakras, que ele já citou nesse livro, se não me engano, né? Mas assim, eu acho que ele poderia ter falado novamente sobre os chakras. Olha, muitas doenças estão relacionadas com bloqueios de chakras. Então, vale a pena você. Ele falou sobre cristais, por que que não falaria sobre chakras? Vale a pena você comprar um cristal específico de cada chakra, deita no chão e coloca esses cristais alinhados em cima de você e faz essa meditação que ele ensinou pronto. Por que não fez? Por que não falou? Fala, daí. Só um ponto e vírgula rápido. A gente tem que entender a época do livro. Eu não sei até que ponto, na época que esse livro foi escrito e compilado, isso era tão popular, tão massificado, entendeu? Ou ele É. não teria que reintroduzir tudo e trazer esse conceito, não sei o quê. Tem que ver a datação do livro, né? É. Talvez tenha sido isso. Uhum. Enfim. Acho que o problema é mesmo, ó, ele revisitou aqui a parte do uso do boneco, né, da magia com bonecos. Ele poderia ter revisitado lá os outros pontos que ele já tinha abordado no livro, pelo menos, né? Colocou o boneco inteirinho aqui de novo. Mas com relação ao chakras também senti falta, mas aí pode entrar nesse problema que o Cleon trouxe. Mas toda vez que ele falava das cores, a primeira coisa que me vinha em mente era o chakra, porque alguns ele trouxe bem associado, né, à posição ao chakra específico, a cor que ele apresentou. Eu queria voltar aqui um pouquinho na parte da cura prânica, porque eu aprendi isso quando eu era espírita, que era o famoso passe, né? E é a mesma coisa aqui, pelo menos a forma que eu aprendi. Eu aprendi a dar o passe e realmente, assim, eu recebia mais do que fazia, né? Porque muito bom. Tinha época que eu já não estava nem com paciência mais pro centro, mas eu ia só para receber o passe, de tão bem que eu saía de lá. E só que aí eu parei de fazer isso quando eu me tornei reikiana, né? Eu acho que justamente por conta daqueles alertas de que você não vai estar gastando sua energia, que o reiki, querendo ou não, mesmo que você não esteja aplicando da forma que seria correta, mas a partir do momento que você chama a energia do reiki, faz os símbolos e posiciona ali, ela já está fluindo, né? Pelo menos eu aprendi dessa forma. Ela está agindo, porque ela é uma energia inteligente. Então, às vezes você até não está com a mão no lugar certo, mas ela está ali, agindo, tá funcionando. Enquanto que no passe, né, a forma que eu conheci no passe, você precisa direcionar bem certinho, fazer os movimentos e fazer a expulsão lá, né,
para ela funcionar e tem esse risco de você ficar esgotado. E daí nunca mais eu voltei a usar o passe. Fiquei até com isso na cabeça agora, com o que o Cleio falou. Quem sabe, né? Vou testar novamente. Com ressalvas, porque às vezes tem que perceber, né? Quando a gente não está bem, para não acabar ficando esgotado mesmo. E o que mais que eu queria falar aqui? Tipo, voltando de novo para essa parte desse problema editorial, cara, ele meteu aqui uma receita de óleo de unção do nada. Luneida. E daí depois ele vem de novo com esse negócio de meditação, biofeedback, que se alguém puder me explicar que eu não entendi. E eu não entendo esse negócio de altar, que desde o capítulo passado ele vem colocando uns altares cheios de vela e também não entendi nada desse negócio aqui. E daí ficou a desejar nesse ponto, né? Ele poderia ter finalizado de formas sei lá, mas tem tanta coisa que ele poderia ter colocado para finalizar isso aqui, mesmo que fosse só falando, explicando, né, essa parte da cura, mas, enfim, podem seguir aí. Acho que sou eu, Joe. Então, a parte que eu grifei foi exatamente essa, de você fazer um processo de cura. Não fique surpreso se você se sentir esgotado depois desse processo de cura. O que eu senti falta? O disclaimer. Eu nem sei se nessa época o reiki era, né, já tão popular, para ele falar que o reiki você vai utilizar a energia do universo, ou você vai usar uma energia. Não era popular. E a prânica você vai usar a sua energia ou a sua magia para curar a pessoa. Por isso, você vai ficar esgotado. Então, fica a escolha da bruxa utilizar ou não. Talvez foi exatamente isso que me causou estranhamento. Foi isso. Mas aí vocês já comentaram sobre. Acho que não tenho o que falar mais, não. Eu acho que eu nunca fiz uma cura prânica. Do tipo. Eu já. Não. É. Já fiz, mas o processo de magia com boneco, né? Porque eu trabalho bastante com boneco. Mas não com esse nome, é apenas uma canalização de energia ali e utilizando cera de abelha, que é melhor do que o pano para isso, tá, gente? Então, é sobre. Mas isso pode ficar pro after. Eu já fiz muito, mas eu não sabia que chamava prânica. Fiz assim pela intuição mesmo Isso. de. Canalizando energia, né? É. E sempre funcionou muito bem, né? Só que sempre tirando toda a energia vital da gente, né? Então. Mas E uma talvez é coisa. que o É, proxy, né? Por que que mais rápido e mais forte? Porque é uma energia vital de um ser humano é, trabalhando na energia vital de outro ser humano. Então, pela proximidade ali, talvez seja mais rápido e mais eficaz do que uma energia do universo que você está canalizando, que está vindo, talvez venha com um formato ou uma função diferenciada e até ela se ajustar ao nosso campo, ao nosso corpo da matéria, possa demorar mais tempo? Gente, estou totalmente divagando sobre isso, tá? é. Agora, Talvez, sabe? eu Talvez. já percebi também, obviamente, que essa cura prânica, ela não funciona se você não estiver bem. E se você não tem energia para dar. E outra coisa que é óbvia também, mas pode não ser tão óbvio para todo mundo, é que ela não funciona em você. Porque se você quer aplicar a cura prânica em você e você tá doente, você vai tirar da energia que você não tem para curar você, né? Então, seria assim, uma pessoa saudável aplicando isso em alguém que precisa, né? Aí entra aquele detalhe do vampirismo, né? Não deixa Só de isso. ser, Não, deixa mas de aí a ser. pessoa começa a sugar a energia vital de outras pessoas para aumentar o seu estoque de energia vital. Sim, sim. Só que é um outro papo. Outro É. papo. E aí, uma outra coisa também, que quando eu tava lendo esse capítulo, eu lembrei muito do Goddess Blessing. Goddess Blessing, que eu acho que é brasileiro. Eu acho que é brasileiro, eu acho que Foi o foi. Claudinei que criou, se eu não me engano. Eu acho que sim, é. Igual o Dia da Deusa, né? Que é hoje, inclusive. Foi o Claudinei também que idealizou. Então, pensei no Goddess Blessing lendo isso aqui. Eu acho que talvez se o Raymond Buckland tivesse conhecimento sobre o Goddess Blessing, ele teria talvez colocado nesse livro, talvez, né?
Vamos lá. Quanto à questão, eu acho que ele fixa muito nessa questão de cura prânica, porque, vamos lá, eu não lembro, algum de vocês deve lembrar melhor do que eu, mas acho que esse livro foi de 68, por aí, alguma coisa nesse sentido, né? Acho que alguma coisa nesse sentido. Então, fazia muito mais sucesso o prana, tava numa vibe muito mais aí desse conhecimento indiano e tudo mais, do que qualquer outra coisa. Talvez por isso ele tenha se fixado nesse nome que eu acho de verdade, para o nosso, para a nossa referência, acho tolice. 1986. 86? Mas confesso que eu achei que ele fosse mais antigo. Então, corrigindo o Nilson, nesse caso, sim, o Reiki já estava começando a ter uma relevância. Eu achei que esse livro era de 68, não sei por quê. É, se a gente tirar o nome prânico, porque vamos lá, por que, é que ele chama de prânico, né? Ele até coloca lá, porque ele escolhe um nome da energia, que é o prana, que é a energia, como ela é chamada, né? Energia indiana. Mas se você for ver, na China a gente usa isso como Qi, né? No Japão você usa como Ki, cada um dá um nome para essa energia. O fato é uma transferência de energia vital de uma pessoa para outra, né? Se a gente fosse traduzir isso para uma visão mais pagã, nem sei como é que seria isso. Não sei qual o nome que se daria. Energia A gente cos- vital. isso que eu ia Energia falar. A vital, gente né? costuma falar energia vital. Mas quanto à questão do emissor, vamos lá, né? Eu não sei se é a visão dele, mas a gente parte do princípio de que você vai estar com a sua energia equilibrada. E aí vem uma coisa que é talvez as pessoas não se atentem, mas é muito difícil você estar com a sua energia equilibrada se a sua saúde física não está equilibrada. Então, você ter sim uma boa rotina de treino, ter um bom cardio, você ter fôlego no seu dia a dia, você estar com eh, com a sua saúde de uma maneira geral, né? Com o seu corpo bem, entendeu? Se você é uma pessoa absurdamente sedentária, que não aguenta muita coisa e tal, você pode até funcionar da mesma forma que outra, só que o seu esgotamento vai ser muito maior, absurdamente maior. E aí entra uma coisa que divide muito a opinião dos reikianos, por exemplo. Vai ter reikiano que diz que você pode ser assim, sedentário, tá pesando 230 quilos, que você pode ser o diabo a quatro e o reiki vai funcionar exatamente do mesmo jeito. E tem reikiano que discorda dessa visão, que diz que se você não está bem, que se você não tem realmente assim, essas mesmas atribuições físicas e mentais e espirituais, o reiki não vai fluir da mesma forma. Isso até hoje é uma coisa que divide bastante a comunidade. Eu sou do princípio de que você tem sim que estar com o seu físico em dia e tal. Eu acho que, inclusive, foi uma coisa que nas minhas aulas, uma pessoa levantou assim, poxa, eu conheço uma pessoa que é mestre em reiki, faz reiki, mas é uma pessoa nociva, que tem pensamentos ruins, é uma pessoa desonesta, é uma pessoa escrota, mas ela aplica reiki muito bem. Aí a pessoa falou, porque em tese não faz diferença, porque não faz muita diferença, porque você está puxando a energia do universo e aplicando para a pessoa, então, em tese, qualquer pessoa, independente se ela tem bons ou maus pensamentos e tal, não sei o que, lá vai funcionar. Eu discordo dessa visão, não vou nessa visão, não. Eu acho que se a gente for pensar, por exemplo, como um cano, qual cano você vai querer que chegue água na sua casa? O cano do esgoto ou o caninho que está limpo, que passar uma água tranquila, né? Eu, pelo menos, eu sigo mais essa linha de raciocínio. É por isso que eu tenho muita preocupação com a alimentação, tenho preocupação com o meu dia a dia, com a rotina mínima de exercício, que seja alguma coisa, sabe? Cuidar da saúde, porque senão não existe, pô. Então, um complemento ao que você falou, voltando à experiência que eu tive, né, quando eu aprendi o passe no centro espírita, os passistas, eles, se tivessem mal, doente ou com algum problema, era passista, era o nome que dava, escola de samba, ele não poderia aplicar o passe na noite da reunião lá do, meu nome, dia de palestra lá. E também a gente não podia, por exemplo, no dia que ia fazer a aplicação do passe, a gente não podia comer carne, não podia não podia beber álcool, não podia, tinha também que se abster de sexo, essas coisas, para poder tá ao máximo, tá o máximo bem, assim, para poder passar essa energia. E daí entra muito nisso, né? De você tá fisicamente bem, mentalmente bem. Qualquer problema você tinha que relatar lá, porque, tô com uma preocupação, não participa hoje. Hoje você não vai fazer.
Então, é muito importante isso. Na parte do reiki, eu aprendi também que não precisava por conta disso, né? Que não é a sua energia que está fluindo. Mas eu sigo do princípio que você precisa estar bem. Principalmente se você é reikiano dentro da magia, porque tem muita gente que é reikiano e não tá nem aí com a parte magística. Mas se você está dentro da magia, eu acho que é algo que você tem que ter para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, independente das práticas de cura, que se você faz prática de cura ou não. Eu acho que é importante você ter um compromisso com o seu corpo, porque o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho, né, na bruxaria. Então, eu estava até lendo, estava falando para a Helena que eu estava lendo o livro do Franz Bardon e ele fala isso, né, no primeiro capítulo, que você precisa, a parte de exercícios físicos, boa alimentação, para você iniciar nesse caminho, ele fala a importância, né, de você estar com o corpo bem, com o físico bem, a mente boa, enfim. E aí, o que tá falando aí, Nilson? Tô falando que você tocou num ponto tão polêmico, mas tão polêmico, que se a gente for entrar nele, vai acontecer uma nova inquisição. Não, pode Certo? entrar. Eu Olha, quero é ela treta. pegou o taco de beisebol e tá lá na caixa de marimbondo assim, ó. Eu Tof, quero é tof, tof. treta. Nu. Esse Foi, canal aqui não se exime. eu nem sei qual foi a treta que eu me meti, me explique. Fala, Eu Nilson. vou graça. Sobre a saúde do corpo físico influenciar diretamente nos seus níveis de energia, de vida, de poder mágico. Claro. E grande parte do fandom da bruxaria discorda. Bruxas de fast food, bruxas urbanas e tudo mais, que vem toda encalacrada, tá cheia de problema e querendo curar os outros, e querendo ser farol, sendo que nem luz tem, e por aí vai. E É, por aí vai. eu já fui rechaçada por um grupo lá nos primórdios, quando eu era uma das. Nossa, gente, faz tanto tempo. Quando eu era uma Velha. das mediadoras, assim, não lembro o nome, organizadoras da página Wicca São Paulo no Facebook. A gente tinha a idealização de um grupo de estudos presencial no Ibirapuera. E aí formou-se o grupo de estudos, lindo, maravilhoso. E aí tinha uma das membros que fumava um cigarro atrás do outro. Durante as discussões e tal. Se você tá me vendo hoje, um beijo, amor. E aí, e É a aí eu Belle falei para Bolinha da ela, bruxaria. eu falei, gata, tá falando demais, né? Então isso interfere na sua energia. Eu não sou contra o cigarro. Gente, xamã fuma, eu não sou contra o cigarro. O problema é o excesso de qualquer coisa, né? Você tá fumando demais, né, gata? Isso vai afetar a sua energia, tal, né? Ainda mais agora, no meio, antes da meditação, depois da meditação. Que isso, né? Aí ela falou que eu era cristã, que eu tava, tipo, fazendo, sabe, assim, que eu tava trazendo como se fosse pecado, que eu tava com uma mentalidade cristã, que eu tava querendo, sei lá, nós somos pagãos, antes se viu isso, não sei o quê. Pode tudo, qualquer hora, o É, tempo todo. Aí eu falei, tá bom então, tá bom então. Depois de um tempo, veio me procurar para exorcismo. Ai, me passa um exorcismo que não sei o quê. Aí eu só assim, né? Não, tô brincando. Aí eu só assim, né? Tá vendo? Malvada, Tá vendo? gente. Não Mas fiz nada, vários óbvio. pontos aí, Não ó. fiz Por nada. exemplo, Claro, caso ficou subentendido que eu fiz alguma coisa, não fiz nada. Ela que se enrolou, eles vão né? fazer recortes aqui, construir alguma É, coisa da narrativa. eu não falei que ia dar ruim, deu ruim. Então, enfim. Agora, daí eu passei o exorcismo e nunca mais me procurou também, nem para agradecer. Ah, Enfim, então deu certo. que bom. Porque a coisa ruim Enfim. era ela foi exorcizada. E Bruna aí, catou o pensamento. é, e aí também, uma vez eu estava num ritual público, que eu não vou falar da onde, no after, se vocês quiserem, eu falo. Eu já contei essa história várias vezes. E aí a sacerdotisa que ia coisar o ritual
é, tava assim, eu vou pegar o papel pra gente começar, não sei o que, tá. Fez o ritual com todo mundo, tal. Aí, 5 minutos que acabou o ritual, tacou lá pegar o cigarro e começou a fumar. Aí eu, nossa, mas acabou o ritual? Tipo, sabe, quando você sente que a pessoa é realmente um vício. Gente, é um vício, né? E aí eu fiquei meio assim, broxada, porque eu falei, poxa, será que ela até, tipo, acelerou um pouquinho o ritual? Sabe? Você sente aquela sensação assim, sabe? Uma coisa meio tipo, pô, acabou de acabar, o pessoal tá nos comes e bebes aqui, confraternizando. Aí daí ela foi lá. Eu entendo o vício. E eu entendo que você pode ser bruxa ainda assim, fumar e tal. Tem bruxas incríveis, inclusive famosas, que fumam depois do ritual, enfim, e tal. Só que, cara, era legal, talvez. Óbvio, óbvio, né? Que isso vai influenciar na sua energia. Mas, se a pessoa tá ok com isso, qual que é a outra sugestão, então? Que ela busque, então, os espíritos do tabaco para fazer um acordo, né? Não, gosto de fumar, tô ok com isso, não tenho problema na minha expectativa de vida, não tenho problema. Ok, faz então um acordo com os espíritos do tabaco, que são sagrados, né? Para que vocês conversem entre si, para que vocês se. Que foi, Nilson? Para que vocês tenham uma aliança, porque pelo menos você vai usar o seu vício, usar o cigarro com fins mágicos. Espíritos do tabaco. Eu não tenho problema com a minha expectativa de vida. Foi o que você disse. Não, mas os espíritos do tabaco existem, entendeu? A pessoa não tá ligando muito se ela vai morrer mais cedo porque fuma. Tudo bem, né? Então faz uma aliança com os espíritos do tabaco, faz uma oferenda para os espíritos do tabaco. Mas essa questão que você falou do espírito do tabaco é importantíssima, porque o tabaco, ele é uma erva de poder, sempre foi. Não sei se no, sei lá, vamos imaginar aqui um indígena com tabaco, se ele fumava recreativamente ou só dentro ali do trabalho mágico. Não sei, Agora eu não quero saber sei. por que que a Bruna tá. Espírito do tabaco. Não sei, será que é Foi, Bru. sobre Tabaco em isso? Recife é outra coisa. Ah, tá. Momento quinta Traduzindo. série aqui dos pernambucanos, tá? O que que é, Tá bom. Ah, deve o que que é ser a pantera, né? tabaco? Dar um tapa A na bilola? pantera. Pode A ser. bilola? Não? Não? O que que é? Espírito O do furico? tabaco. Arracha. Ah, é? Aí a racha. Ah, a Então, essa louvada. questão. Nossa, gente. Já estava no espírito do tabaco, no Esse canal é xamanismo, mais 18. uma coisa espiritualizada que foi banalizada e que é uma outra discussão que nem estamos Sim, no local sim. de fala aqui, se for o caso. Alguém do xamanismo poderia falar melhor. Exato. Mas é isso, consciência. Se ela fez o ritual foi babado, ela já saiu, ela foi pro bolo, cerveja e pito. Qual que é o problema? Não tem problema. Moderna, uma bruxa moderna. Ou vape, né? Vai saber. Não Não, eu julgo. entendo isso. Eu entendo. Só que eu acho que. Eu acho que A preparação ritual é necessária. é. E tanto o Uhum. pós. O pós eu acho que também é subestimado, entendeu? O pré e o pós-ritual, sabe? E aí, essa coisa do vício, do excesso. Mas tudo bem, eu não vou julgar, não vou. Gente, eu não vou Eu julgar. não vou julgar. Já desceu a lenha. E agora, julgar quem Já somos julgando, nós eu para não vou julgar? julgar. Eu não vou Julguei julgar, aqui, só mas eu tô. não vou julgar. É virginiana, né? Mas é um senso comum de que o vício de qualquer coisa faz mal. Eu tenho meus vícios e eu sei o quão mal eles fazem. Eu só quero dizer que o único tipo de aliança possível que ela deveria fazer era com o Hospital do Câncer, tá? Vai ser muito mais viável, muito mais legal. Mas enfim, voltando. Pesado. Talvez já se aliar Errado com não tô, né? lá com a Pacific, né?
Vai fazendo as doações pro NAC, pro CAC, para tudo quanto for AC da vida, porque né, vai precisar. Quebro, você falou? Cortou. Aí se alinha com os espíritos de lá, já, caso ela fique por lá mesmo, já faz amizade. É, mas enfim, né? Essa questão que você levantou do cigarro, para mim, ela tem dois pontos muito sérios. O primeiro e mais importante é como o Nilson levantou agora, é essa questão de que assim, a gente se abstém, né? Você fala, vamos se abster de álcool, vamos se abster de carne, vamos se abster de sexo, dependendo do ritual e tal, não sei o quê. A pessoa não consegue se abster do cigarro, entendeu? Então, beleza você ser fumante no seu dia a dia, mas, porra, nas 24 horas ali dentro daquele processo ritualístico, você não consegue, é complicado. E aí entra no segundo ponto, né? Que é assim, eu entendo que todo mundo tem seus vícios, mas há níveis e níveis. Por exemplo, beleza, fazendo aqui a minha confissão. Se alguém disser assim para mim, tira o açúcar, você precisa tirar o açúcar para poder fazer um ritual e tal, não sei o quê, eu vou sofrer, mas vou conseguir. Meu vício é doce, é açúcar, eu realmente sou bem formiguinha. Então, ao longo do meu dia, eu acabo pegando ali algumas coisinhas, tal, não sei o quê. Mas se por algum motivo, tá, a gente vai levantar um ritual e tal, não sei o quê, vai dizer assim, ó, 24 horas sem doce. Beleza, vai ser chato, vai ser difícil, mas eu consigo, tranquilamente. Entendeu? Não vai ser um problema. Então, acho que o grande problema é. E aí, novamente, entra no que o Nilson falou. Quem é seu mestre? Entendeu? Você é escravo de quem? Como é que está a questão da sua saúde mental? Porque se você. É, pode ser uma coquinha zero, pode ser, né? Tá zero açúcar, tá de boa. Se você se permite escravizar desse jeito, dá sim para questionar os resultados. Dá para questionar, inclusive, quais são as presenças que estão no teu ritual. Entendeu? Tudo isso eu acho que são coisas bem relevantes, como eu disse. E até eu acho que também são os níveis, né? Uma coisa é um vício. Eu acho que quando a gente fala vício, tem que ser uma coisa assim, que se eu ficar sem, eu entro em abstinência. Se eu ficar sem, se eu disser assim, hoje eu quero tirar hoje isso da minha vida, eu entro em abstinência, eu vou soltar, vou ter problema, vou precisar. Isso é vício. O resto é frescurinha. A gente tem frescurinha. Ai, não vivo sem batata frita. Ai, não vivo sem McDonald's. Ai, não vivo sem minha cerveja. Vive. Se precisar, vive e a vida segue e tá tudo bem. Experimenta tirar o cigarro de um fumante que fuma uma carteira de cigarro por dia e você vai ver o cão na terra. E O aí que a fuma há polêmica. 13 anos e não é viciado. É. E aí a polêmica. Se você não consegue controlar nem o seu corpo, como que você vai controlar a energia que sai de dentro de você para manipular a magia? Mas, novamente, se você acha que você consegue controlar o seu corpo, vai na tua fé. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui agora? A gente tá vendo crescer muito também essa vertente de achar que não precisa fazer essas coisas, que não precisa se purificar, que não precisa estar com o corpo, a mente ok, porque a galera hoje está muito eu não preciso fazer nada, a magia flui, eu pego que nem a gente conversou na sexta-feira, pego um servidor, pego um negócio aqui, copio ali e não preciso fazer nada. Não preciso fazer nem círculo, não preciso fazer banimento, não preciso. Se você não precisa fazer coisas básicas de ritual, você também não precisa parar de beber, parar de fumar, enfim. E meus corpos, minha regra, faz tudo porque tudo é alguma coisa. Então pronto. E isso está crescendo muito, né? Mas, enfim, uma hora essas pessoas eu acho que vão aprender, porque vai sentir na pele, gente, não tem como. Se a gente faz coisas mínimas e tem resultado negativo, quanto mais essas que estão cagando com a sua saúde, enfim, e cagando com a mente. Então, mas isso é Cedo ou um tarde, esse reflexo povo da vai ser cliente sociedade que a nosso, pô. gente vive. A sociedade que a gente vive, que está totalmente viciada em dopamina, que está totalmente dependente de prazer rápido, zero esforços, eu quero resultados máximos. E a gente já sabe, quem já andou aqui, o caminho das pedras. Nem que seja assim, 4 meses, um ano, pouca coisa. Sabe que não é bem assim que funciona. Os deuses não funcionam assim. E vai ter gente que vai discordar de mim, eu ia falar uma palavra, eu não vou. É isso. Beijos. Como disse ela, beijinhos de luz para vocês. Vamos ver até onde isso vai ir. Aí agora a Ilira usou um termo que era gatekeeper. Estamos virando gatekeepers em algumas coisas? Estamos. Porque a gente sabe que não é bagunça desse jeito. Não é. É Eu a acho nossa que crítica. A gente gatekeeping. fala essa mesma coisa há muito tempo. Não, eu fiz foi uma Gatekeeping. ironia mesmo. É.
É, porque gatekeeper é quando a gente esconde a informação. A gente não tá Ah, escondendo, a gente é? tá justamente. É. Pensei que o gate... Não foi gatekeeper que você chamou? Foi isso, como você falou? Não, gatekeeper é quando você deixa super elitizado o negócio para as pessoas não Sim, conseguirem, né? sim. Mas no Uhum. caso, a gente tá falando sobre. Então, a gente tá falando, a gente tá alertando, Então, né? a gente está educando as crianças. É. Na Agora, uma verdade, o pessoal última. Ah, voluntariamente está dispensando o gate, né? Porque, tipo, a É, informação tá lá, a galera tá cagando, então, assim, É, voluntariamente o pessoal dispensou o gate, é isso aí. é verdade. é. Agora, uma última coisa que eu queria falar é sobre, que ele não fala, né? Sobre a cura com os deuses, né? Então, se você como que funciona, né, a cura com os deuses? Os deuses pagãos, eles trabalham com a questão de oferendas e honrarias, né? Então, você, se tem um deus que você já tem um contato maior e tal, você vai ao seu altar, você pega uma imagem desse deus, coloca lá, pode ser um desenho, pode ser uma imagem, pode ser um símbolo daquele deus, coloca no seu altar e traz ali uma oferenda para esse deus. E aí pede uma oração simples, olha, Deus tal, te ofereço isso aqui, tal, com todo o meu amor, carinho, dedicação, honraria, e peço a cura de tal parte, tal, né? Você vai ver que isso vai funcionar. Só não vai funcionar se não é um Deus de culto normalmente e você só está indo lá para pedir e ele não gostar. Mas até se ele gostar da oferenda, pode ser que funcione, né? Mesmo não sendo um Deus frequente. Por exemplo, vou dar um exemplo recentíssimo. Não tenho tanto costume de trabalhar com Bridget, mas nesse Embold que fizemos, voltados para Bridget. E aí tá lá, meu altarzinho de Embold, ainda com a boneca de Bridget, o pano de Bridget, tudo. Eu estava com uma dor de garganta, uma garganta inflamada mesmo, com pus. Tinha tomado antibiótico e ainda estava muito ruim. Depois da cartela de antibiótico. Peguei o paninho abençoado de Bridget Brett, passei. Cara, no outro dia eu tava 100% cura mágica. Blessed be, entendeu? Abençoados sejam os deuses, é isso. A gente é pagão, não é à toa. Paninho abençoado de Bridget. É verdade, é canônico o paninho abençoado de Bridget. Eu sou a Universal. A piadinha veio pronta, desculpa, eu não aguentei. Gente, mas é canônico, tá na mitologia. Não é Eu sei, mas a invenção. piadinha levantou, nós corta, é isso. Então, a Universal ver esse vídeo não, senão eles vão começar a vender o paninho. Verdade. Um outro ponto, né? Assim, aproveitando, falando do que não foi falado, além dos deuses, tem os elementos, né? Dá para trabalhar bem os elementos. Eu, Eu pelo menos, tava. eu, Um pelo menos eu faço. complementozinho. É que deu aquela barriga de silêncio, eu pensei que ninguém ia falar. Não, que assim, pelo Tava. menos eu procuro trabalhar da seguinte forma, exatamente na simbologia dos elementos, entendeu? Terra, água, então, se é uma cura mais sentimental e tal, trabalha com a água. Se é uma cura realmente mais do corpo físico, trabalho com a terra, eu procuro fazer dessa forma. Ou o oposto, né? Se a pessoa tá com problema sentimental, você contrabalanceia com outro elemento. Também dá para fazer essa questão, né? Nunca pensei nisso, não, mas também daria, né? Tecnicamente daria, embora não tenha feito dessa forma. O que eu fiz, É, porque o problema sentimental, por exemplo, pode ser uma carência de fogo, pode ser uma carência de terra, sabe? Sim, quem ar, tem mais racional. essa visão é Ai, justamente a medicina chinesa, né? Ela vai trabalhar é. mais com essa antítese aí, né? Com os equilíbrios. Uhum. Então, só Eu... um comentáriozinho dos deuses. Às vezes o Deus não é especialista naquilo que você está passando. Aí, a sua própria divindade de culto pode te apresentar um outro Deus, uma outra divindade, um outro ser que é especialista naquilo. Exemplo, eu sou dentista, amor. Você está com dor de cabeça, vamos procurar um neuro? Aí ele vai e te leva para o neuro. Não estou negando aqui a força, a magia daquele Deus. Talvez naquele momento, esse Deus vai te conduzir, olha, vai ser melhor você trabalhar com essa divindade aqui nesse momento. Tem coisas que ele vai te ensinar melhor do que eu. E aqui não é uma coisa de um é mais forte, melhor do que o outro, não. Não tem nada disso.
Isso está É a própria claro. egrégora daquela E- divindade, o mito daquela Sim, divindade, como ela era cultuada, né? No sim, caso, Brigitte um dos epítetos é Brigitte da cura. Então, né? sim, sim, sim. Encerramos? Eu só ia comentar uma coisa, que eu acabei de me dar conta que esse livro, ele não traz trabalho com os elementos nem com os deuses. E é só isso, que triste. Very Acabou. triste. Uma possível polêmica. Será que Buckland era ateu? Eita. Não, ele fala o tempo todo do The Lord and the Lady, né? O senhor e a senhora. Ele fala o tempo todo. Então, Ele teria fala Só por que aqui, obrigação, né? A gente também fala de vez em quando, ateu falava uns graças a Deus ali perdido na terra. Será? ou será que é um reflexo da nossa sociedade atual depender totalmente dos deuses, se chamar de pagão e de coisa, mas está dentro de um formato cristão? É uma Wicca isso tem cristã, muito. basicamente. Porque se ele Isso não tem trabalha muito. diretamente com deuses, até então, E os elementos, nem a força É. tipo, não talvez para Faltou, ele a né? bruxa é fortalecimento da suprema, né? energia. Faltou. Poder da bruxa, Ó, vital mas em dela, a Soen energia vocês podem dela. reclamar. Em Soen vocês reclamam com ele. Chama ele lá no Círculo Mágico de Soen. Falou, Eu carinha, não, Me Buckland, deixa, explica. deixa ele lá, quero não. deixa ele lá. Mas depende, vai vir quando ele era novinho, que ele era um gatinho quando ele era mais novo. Se Mas for eu acho que essa versão, eu quero. se for para catucar alguém para conhecimento e tal, não sei o quê, não sei se era ele que eu chamaria, não, hein? Acho que tem uns nomes aí na frente. Ah, justo. Sabe quem eu chamaria? O Raven Grimace. Gosto. Gosto bastante. Não sei se eu ia aguentar o rojão, e não é da nossa vertente, mas se eu fosse chamar alguém, chamava Rasputin, porque vamos e convenhamos, o cara Caraca! tem resultado, né, mano? Nossa! Que isso! Tá bom, gente. Então, eu Tá acho que dando é isso. ideia pros outros. Vocês estão dando ideia pros outros? Eu acho que é isso, então, por hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Blessed be. Blessed be.